Salvador do Cordeiro do Pai, Senhor Jesus, não é, amados? Glória a Deus. Aleluia. Amados, abra a palavra de Deus no Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas. Evangelho Eterno de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 21, versículo 34 a 36. Todos, amém? Diz assim então a palavra do Eterno: e olhai por vós, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glotonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, está em pé diante do Filho do Homem. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Pode tomar seu assento, amado, adorando, engrandecendo o nome do eterno Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Amados irmãos, noiva do Cordeiro e aquele que nos assiste e nos assistirá através do canal do YouTube, e você que ama a palavra de Deus e deve fazer observações, das quais Jesus Cristo disse que nós devemos examinar a Escritura, porque vós cuidai nela a vida eterna, e são elas que testificam do Senhor. O Senhor Jesus Cristo, ele disse a seus discípulos para que se mantivessem em vigilância constante em relação ao seu retorno. O retorno do Senhor, amados irmãos, é uma doutrina em que nós não devemos deixar jamais a esperança, a expectativa, a fé de que o Senhor um dia virá e nos buscará. 2000 anos se passaram, mais de 2000 anos se passaram, e nós devemos manter a nossa vigilância firme diante do Senhor. E por quê, pastor? Se mais de 2000 anos se passou e aquilo que ele disse para os discípulos ainda não se cumpriu, porque o nosso Senhor disse: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará sem que tudo se cumpra. Então a palavra do Senhor é verdadeira, ela vai acontecer. E no Evangelho de Mateus, capítulo 24, no Evangelho de Lucas, capítulo 21, é conhecido como o sermão profético, o sermão escatológico, o sermão em que Jesus ele dá evidências do seu retorno, do tempo do fim. E os discípulos tinham curiosidade, falaram: Senhor, quando que acontecerá o fim do mundo e a sua volta? Então, irmãos, é uma curiosidade humana se o mundo realmente vai acabar, se Jesus Cristo realmente voltará. E uma coisa eu tenho por certo, amado: este mundo a qual nós vemos, sim, ele deixará de existir, mas a Bíblia diz que o Senhor vai fazer novos céus e uma nova terra onde habita a justiça, amado. E quem que vai morar nela? Os santos do Senhor, aqueles que creem no Senhor. Mas é necessário mantermos a nossa vigilância em dia, porque o tempo do fim, meus irmãos, será marcado por coisas hediondas, por coisas catastróficas, por coisas mais absurdas. Mateus 24 fala de engano religioso, depravação, falsidade, falsos cristos, falsos profetas, fala de guerra, fome, peste, rumores de guerra. Paulo escreveu a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, diz que o fim dos tempos será marcado por uma apostasia generalizada. Jesus diz em Mateus 24 que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então acontecerá, amados irmãos, um esfriamento coletivo, um esfriamento mundial. A parábola das 10 virgens diz que as 10 dormiram. Ok, 5 com azeite e outras 5 sem. 5 com azeite e 5 sem, ok. Mas as 10 dormiram. As 10 não conseguiram ficar firmes diante do Senhor. Então Paulo em 1 Timóteo, capítulo 4, diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E qual será o motivo? Darão ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então os demônios entrarão na mente, no coração. Ele diz isso no versículo 2:
em homens que têm a mente cauterizada, em homens que têm a mente corrupta, vil, depravada, caída, homens que são amantes da mentira. E ali, ele vai te ensinar doutrinas de demônio, ensinamentos demoníacos, coisas das mais hediondas, sórdidas, das mais depravadas, corruptas, absurdas que a gente possa ver. Homens cuspindo na boca de outros homens, homens rodando como se fossem, e rosnando como se fossem animais, rodando como se fosse o peão da casa própria, e dizem que é o poder do Espírito Santo. Eu não vejo isso nas Escrituras, mano. Eu não vejo essas evidências nas Escrituras, dizendo que é o poder de Deus, dizendo que é o poder do Espírito Santo. Eu não vejo. Eu não vejo os profetas rosnando, eu não vejo os profetas caminhando como se fossem animais. É a unção do riso, é a unção do cavalo, é a unção da águia. Aonde está isso, mano? Nas Escrituras? Não tem. Mas isso vai acontecer. Isso está acontecendo. E nós devemos estar atentos. Irmãos, quando nós lemos 2 Timóteo capítulo 3, parece que o apóstolo Paulo está fazendo uma lista de pessoas do mundo. Parece que o apóstolo Paulo está pegando os ímpios mais depravados e listando as suas características, mas não é. Primeiro que é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo escreve para Timóteo dizendo, 2 Timóteo 3:1, sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, outra tradução, penosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Eles têm um aspecto cristão, eles têm um aspecto piedoso, eles têm um aspecto profético, eles até parecem ser de Deus, mas negam a eficácia da mesma. E a Bíblia diz, afasta-se desse, afasta-se, rompa a ligação com esse tipo de gente, afasta-te desse. Por que, Paulo? Paulo vai falar para Timóteo, porque o número desses são os que introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado. Eles vão entrando pelas casas e vão levando essas mulheres carregadas de pecado, levadas por várias concupiscências. Aprendem sempre e nunca chegam ao conhecimento da verdade. Ou seja, está dentro de culto, mas não aprende. Está dentro de culto, mas não vive que se aprende. Está dentro de culto, mas não discerne a doutrina. Por quê? Não está vigilante, não está percebida, não de fato vive o Evangelho como o Evangelho deve ser vivido. Então a nossa vigilância, ela é necessária, irmão. A nossa vigilância para os dias que se chama hoje, se faz necessária. Jesus Cristo disse em Mateus 24:42, vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Nós não sabemos. Nós não sabemos a hora que há de vir o nosso Senhor. Então, pastor, qual o motivo da sua pregação? Qual o objetivo da sua pregação? Hoje eu vou falar no início. É necessário uma vigilância pessoal e permanente, amor. Devemos analisar a nossa vida, devemos analisar a nossa conduta, devemos analisar o Evangelho que nós de fato dizemos viver. Não devemos viver uma hipocrisia, meus irmãos, uma aparência, uma estética, um estereótipo, ou irmãos, um personagem, não. Devemos viver o Evangelho como deve ser vivido. E Jesus Cristo está dizendo, olhai por vós. Olhai por vós. O que ele está dizendo é, pare de olhar a vida alheia. Irmão, nós somos especialistas em olhar a vida alheia. Nós somos especialistas em falar da vida alheia. Nós somos especialistas em dizer, fulano errou aqui, ali, aqui, acolá, assim. Pastor, não posso. Sim, você pode. Mateus 7 diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgueis segundo a regra da justiça. Evangelho de João 7, 24 fala sobre isso. E Mateus 7 diz, quando ele diz assim, ó, não julgueis para que não seja julgado, não é que você não pode julgar, é se você está justo para julgar. Porque o contexto do texto é, pode você
Olhar o cisco que está no olho do teu irmão sem enxergar a trave que está no teu? Esse é o contexto. Quando eu enxergo a mim mesmo e vejo se eu estou na fé, aí sim eu tenho capacidade ou autoridade de fazer um julgamento, não condenatório, mas uma análise da vida do meu irmão, da vida do meu semelhante. E Jesus Cristo está falando: olhe por você, olhe por vós mesmo. O que ele está a dizer é: tenha cuidado de você mesmo no fim dos tempos. Veja quem você é, veja que tipo de evangelho você vive, veja que tipo de marido você é, veja que tipo de esposa você é, veja que tipo de pastor, obreiro, diácono, presbítero, músico, cidadão, profissional, veja que tipo de gente você é. Olhai por vós. Irmãos, sabe por que muitas pessoas não se convertem? São por causa de falsos testemunhos, amém. Essa é a grande verdade. Pessoas não são boas referências, pessoas não dão bom testemunho, pessoas dizem que vivem, mas na verdade não vivem. E Jesus está a dizer: olhai por vós. Paulo diz em 1 Coríntios 10, 12: aquele, pois, que cuide está em pé, olhe que não caia. Observe, esteja atento, esteja percebido. Olhai por vós. Olhe para dentro de você. Tenha uma autocrítica pessoal. Olhe para você e diga: será que eu sou um cristão? Será que eu de fato tenho vivido as Escrituras? Será que eu estou percebendo se o Cristo vier hoje? Será que a minha fé está inabalável, robusta, consistente? Será que a minha fé está como os montes de Sião? Será que eu estou com um pé na fé ou com um pé no mundo? Quem sou eu? Quem eu sou? 2 Coríntios 13, 5. Eu preguei nesse texto aqui alguns dias atrás. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Cristo Jesus está em vós? E se não é, que já estáis reprovados. Irmão, esse texto aqui é duro e é forte demais. Examinai-vos, provai-vos a vós mesmos, para ver se está na fé, para ver se de fato o seu evangelho é bíblico. Será que nós fazemos isso? Esse tipo de mensagem é para nos sacudir. Esse tipo de mensagem é para a gente arregalar os olhos. Esse tipo de mensagem é para a gente olhar para dentro de nós e fazermos essa vigilância pessoal. O que Cristo estava a dizer para o discípulo é: vocês querem saber do fim do mundo, né? Vocês querem saber quando que eu vou voltar? Olha para dentro de você. Não olha para o mundo, não. Olha como você está. Se você está na minha presença. Porque quando Deus veio na viração do dia para ter comunhão com Adão, o que Deus falou? Adão, onde você está? Não é que Deus não sabia onde Adão estava. Deus que estava a dizer Adão, você não está mais na minha presença. Você saiu do ambiente de santidade. Você saiu do ambiente de obediência. Você desobedeceu a minha lei. Você transgrediu o meu mandato. Eu disse que toda árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comer, certamente morrerá. Agora você não está aqui. Você não está na fonte da vida, não. Agora a morte jaz em você. Por que você saiu desse lugar? Examine-se. Faça uma vigilância pessoal. Faça uma crítica pessoal. Quem você é quando ninguém está olhando para você? Olhai por vós. Olhai por vós. Por quê, irmãos? Irmãos, se tem uma coisa que nós temos a capacidade máxima de fazer, é performarmos alguém aparente para os demais. Nós temos essa capacidade, nós queremos isso. Irmãos, quem de nós quer apresentar o pior? Quem de nós quer apresentar o pior para os outros? Ninguém. Ninguém quer. Todos nós queremos apresentar o melhor. Mas quando não se tem o melhor, tem só o pior, o que geralmente as pessoas fazem? Camuflam, enganam, inventam, criam um personagem. Então o que Jesus está a dizer é: olhai por vós. Para quê? Por que, Jesus? Para que não aconteça que o vosso coração se carregue.
Irmãos, o nosso coração, ele é demasiadamente corrupto. O nosso coração é demasiadamente vil, enganoso. Provérbios 4:23 diz que sobre tudo que se deve guardar, proteger, manter seguro, seja o nosso coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Irmãos, a gente bota seguro no carro, a gente faz seguro de vida, as pessoas fazem seguro disso, daquilo, de não sei de quê, mas ninguém guarda o coração. Ninguém é exagero, né? Mas poucos se preocupam em guardar o coração, proteger o seu coração, a sede da vida, guardar aquilo pelo qual o nosso coração é facilmente enganado, corrupto. Hebreus 12:14 em diante diz: olha só, irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Só que o versículo não para aí. O 15 diz: tendo cuidado que ninguém se prive da graça. Opa! O que é a graça? A graça é o favor imerecido, que eu não mereço, mas o Senhor me dá, mediante a fé. É por isso que ele está a dizer: olha só, segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tenha cuidado para que ninguém se prive da graça. Como? Ele vai dizer: e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminam. O que ele está dizendo, amado? Que uma raiz de amargura brote e perturbe a muitos. Irmãos, toda grande árvore um dia foi uma semente, e toda raiz também um dia foi uma semente. O que ele quer dizer? O pecado começa pequeno e depois se torna grande. E toda semente, toda raiz, ela está oculta, ela está escondida, está camuflada. E muitas vezes ela não está aparente, ela não brota, ela não fica externa. Então o pecado, ele é assim, ele começa escondido, camuflado, e vai tomando proporções, volume, gordura, musculatura, e ele vai crescendo a ponto de sair da terra e começar a ser uma árvore. E a árvore é conhecida pelos seus frutos. Então um dia esse pecado, ele dará luz. Um dia esse pecado se revelará. Então o que Cristo quer dizer é: cuidado para que o vosso coração não se carregue. O nosso coração é a sede de todo o pecado, irmão. E boa parte dos pecados começam pequeno, sutis. Ela olhou e falou: o que tem a ver? O que tem a ver eu comer? Não, mas Deus disse. Mas Satanás, foi assim que Deus disse? Então não tem mal nenhum. E foi. Sempre começa assim, com coisas sutis, que a gente acha. O nosso coração é sede de todo pecado. A geração antediluviana revela isso, mano. A Bíblia diz que o Senhor viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a face da terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má e continuamente má. Era progressivo. Não era maldade estática, era maldade que cresce, como uma semente que estoura, começa a espalhar suas raízes, e daqui a pouco começa a se tornar uma árvore frondosa. Irmão, tem árvore que é difícil arrancar, mano. Quem mora no quintal do Maior, zona rural, Fernando trabalha com mato, sabe. Rosane, tem mato que é ruim de tirar. Rodolfo trabalha, sabe. Bate ali a lâmina ali, pau, aí corta um pedaço, pau, bate de novo, pau, e vai batendo. Não tem como? Facão, machado, motosserra, para arrancar aquela árvore. Então tem pecados, amados irmãos, que quando sim fica enraizado, são difíceis de tirar, porque ele entra num processo gradativo, crescente, mas começa no coração. E como que está o nosso coração? Como que está? Será que essa raiz ainda é uma raiz? Ou será que já é uma árvore? Gênesis 8:21, a palavra diz, a parte C: porque a imaginação do coração do homem é somar desde a sua meninice. Irmãos, não é brincadeira não, a gente está brincando.
Esse dia minha esposa mostrou um vídeo, 2 garotos desse tamanho aqui, trampando, brigando como se fossem 2 homens de 30 a 40 anos. Vem, entra numa, vem. E lá os dois se armando. Se eles tivessem a minha força, a força do Rodolfo, eles se matariam. Mas não tem. Mas se tivesse, matariam um ao outro. Mas eles estavam ali. E como que aqueles 2 garotos, expressando todo o ódio, toda a raiva, toda a fúria, por que eles estavam? Pecado, maldade, desde a sua meninice. Isso é expressão do nosso coração, amor. Isso é expressão do nosso coração. Quando o homem manifesta isso, isso é que realmente o homem é. Quando o homem comete um crime, é realmente o que ele é. Quando ele comete um delito, é realmente o que ele é. Quando ele comete algo vil, isso é realmente o que ele é. Quando também ele comete algo bom, é o que realmente ele é. Mas esse é reflexo do coração. E Jesus está falando: olhai por vós mesmos, tendo cuidado de que o vosso coração não se carregue. Jeremias 5,23 diz: mas este povo é de coração rebelde e pertinaz. Pertinaz aqui é teimoso. Jeremias, usado por Deus, está falando: Senhor, esse povo tem um coração rebelde, esse povo tem um coração teimoso, duro, vil. Senhor, o coração desse povo é quanto mais obstinado. Como, Senhor? Aí Deus dá mais detalhes a Jeremias. Jeremias, você está achando que o coração é só teimoso? O coração é só rebelde? Eu vou te mostrar o que é o coração do homem. Jeremias 17:1. O pecado de Judá está escrito com um ponteiro de ferro e com ponta de diamante. Parece poético, né? Nossa, pastor, diamante é bonito, então o pecado é bonito? Não é não. Sabe qual a característica que ele está ressaltando? Desse minério aqui? Diamante, a dureza. O diamante é o mineral mais duro do mundo. Então o que Deus está dizendo por boca de Jeremias é: Jeremias, o coração do povo, do homem, não é só rebelde. O coração do homem é mais duro. É duro como diamante, Jeremias. Assim é o coração do homem, é duro. É duro como diamante, diz, gravado na tábua do seu coração e nos ângulos dos seus altares. Ou seja, o nosso coração é como um altar, amado. Se eu não me engano, Martinho Lutero diz que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E o nosso coração está cheio de ídolos, amados. A gente está cheio de ídolos dentro do nosso coração, cheio de altares. E o Senhor foi posto para fora. É o Senhor, por isso que Deus diz: filho, dai-me o teu coração. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, e segundo o fruto de suas ações. Às vezes, o coração e o tempo para uns será um grande inimigo. Por quê? Porque os discípulos estavam preocupados: quando se dará a tua vinda e o fim do mundo? Judas não entendeu, se desviou. Pedro, no momento, também não entendeu, se desviou. Que ao longo do tempo, e quantas pessoas não se desviaram da fé por causa do tempo? É Provérbios que diz, Provérbios 13:12, a esperança demorada enfraquece o coração. Tem até um hino, né? Assim, a esperança demorada enfraquece o coração. Muitas pessoas viveram na expectativa, na esperança do retorno de Jesus. Está vendo o tempo passar, está vendo o tempo passar, e ele entende que ele está se privando de muita coisa, e fala: eu mantive a minha fé, mantive o meu caráter, cadê Jesus? E cadê? Aí por causa disso alguns se desviam da fé. Então o tempo para alguns na caminhada cristã é um verdadeiro inimigo, amor. Porque não se mantém, não espera, não entende que a vigilância não é para o futuro, mas é para o presente. Eu não tenho amanhã. Eu tenho amanhã? Não. O que eu tenho? É hoje.
Então a vigilância que Jesus está a dizer é do hoje, é do agora. E é por isso que ele diz: olhai por vós mesmo, para que não aconteça que o vosso coração se carregue de que, Jesus? Glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida. Um coração sobrecarregado. Glutonaria, embriaguez, aqui fala de excesso. Cuidados da vida, vaidade, hedonismo, uma vida na carne. E quantos não vivem assim, amor? Na carne, no hedonismo, no excesso? Porque o problema não é comer e beber, o problema é o excesso, amor. É o excesso. E é isso que Jesus está advertindo, de pessoas que vivem demasiadamente na carne. Romanos 8,8 diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quando você vai para Gálatas capítulo 5, está lá: embriaguez e glutonaria. Os que assim vivem não herdarão o reino de Deus. Então fala de um coração demasiadamente sobrecarregado. Pessoas que só querem isso, só vivem isso, são amantes disso. Amam excesso, festa, amam passeios, amam luxo, amam riqueza, amam isso. A questão não é ter isso, a questão é amar isso. Quando fala do coração, amar, ter exclusividade. E a palavra nos adverte. E eu tenho que chamar a atenção para a gente estar atento. Porque senão nós podemos ser o próximo. Eu, você, podemos ser o próximo. Provérbios 23,6 diz: não comas o pão daquele que tem os olhos malignos, nem cobiceis os seus manjares gostosos, porque como imaginou a sua alma, assim é. Ele te dirá, come, bebe, mas o seu coração estará contigo. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, ou seja, os devassos. Não esteja. Por quê? Porque o dia do Senhor virá e você pode ser pego de surpresa. Como ele disse aqui, 21:34, parte E: e venha sobre vós de improviso aquele dia. O que é improviso? Sem que você perceba, sem que você espere. E a palavra diz que a gente não sabe o dia nem a hora, mas os sinais a gente sabe. Mas quando eu estou distraído, eu não vou perceber. Como eu estou desatento, eu não vou tomar conhecimento do retorno de Cristo. Lembra do exemplo que ele deu? Do dia de Noé, do dia de Ló? Lucas 17:27. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Consumiu a todos quem? Quem comia, quem bebia, quem casava e dava-se em casamento. Levou a eles. Aí ele diz: como da mesma maneira aconteceu também no dia de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Ou seja, distraído com os cuidados da vida. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Assim será. E a questão é: estás atento? Estás apercebido? Estás com o coração voltado para o Senhor ou para si? Para os cuidados da vida, sobre a vaidade? Porque Lucas 35 diz: porque virá como um laço sobre os que habitam na face de toda a terra. Eu não sei aqui se alguns mais antigos aqui devem já ouviram falar sobre isso. Trabuco. Quem já ouviu falar trabuco? Almeida, cascudo da mata, trabuco. É um tipo de armadilha que se faz na mata. Geralmente quem tem plantação gosta de fazer esse negócio. Estão roubando meu milho, né? Estão roubando meus aipim, né? Vou armar aqui um trabuco. Aí coloca ali. Aí o ladrão, desapercebido, desatento, ele olha para cima, olha para um lado, olha para o outro. Mas ele não vê a armadilha. Quando ele entra para pegar o trabuco, capá! Já era. Rebenta ele. É um passarinho, o laço é um passarinho, ao sopão. Ele olha a comida lá brilhante, bonita, quase que cheirando, exalando.
Quando ele pula lá, o alçapão pega. O retorno de Jesus será assim para muitos. As pessoas vão estar dessa maneira, exatamente dessa maneira, como aqui nos dias de Noé e de Ló. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia é o tempo em que Noé ficou pregando, e Noé divertindo, e Noé praticamente pregando para as paredes. Mas Noé falou, ou Noé pensou, eu vou continuar exercendo meu ofício, construindo um ambiente de salvação ao qual o Senhor me ordenou. Mas ainda que eles não queiram, eu e a minha casa quero. Eu e a minha casa vai habitar nesse lugar de habitação e de salvação. Noé ficou salvo. Não que Noé não amava aquele povo, porque se ele não amasse, ele não pregava, ele pregou. Mas aquele povo ignorou, não obedeceu, e o dilúvio veio e consumiu a todos. No dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, fogo naquele lugar. Fogo. Irmãos, quantas coisas nos distraem. E hoje, irmãos, a gente está com uma sucessão de distração. Excesso de tela, excesso de vídeos, excesso de informação, excesso de tudo e tempo para nada. Porque eu te pergunto, olhai por vós, como que está a sua vida de oração? Seja honesto com você. Sua vida de oração pessoal, seja honesto. Estou falando de qualidade, estou falando de tempo não. Hora, 2 horas, estou falando de qualidade de oração. Como é que está? Porque é para isso que Jesus está chamando a atenção. Porque virá como um laço sobre todos que habitam na face de toda a terra. Ele está falando de uma vigilância espiritual no tempo do fim. Como é que está, irmão? Como é que está a sua vida devocional? Sua vida devocional. Sua vida de leitura da Escritura. Qualidade de leitura. Sim. Como que está? Eu já estou para terminar a Bíblia toda desse ano. Você já fez esse tipo de exercício? Qualidade de leitura? Ainda que não seja a Bíblia toda em um ano. Mas a qualidade, mano, objetivo, desejo, empenho, dedicação, mano, dedicação à Escritura. Como que está? Vigiai. Irmão, a gente se doa tanto para o trabalho, para os compromissos, mas a gente não se entrega muitas coisas do Senhor, mano. Se entregar mesmo, qualidade de entrega. Qualidade. Versículo 36 de Lucas 21. Vigiai, pois, em todo o tempo. Em todo o tempo. Como que eu faço isso, Jesus? Orando. Orando, 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 amado, orando. A igreja deve ser uma igreja de oração, amado. De oração, oração. Crentes de oração. Crentes de joelho dobrado, crentes de oração. Como que uma igreja vigia? Orando. E as vigílias de oração são abandonadas. Cultos de oração abandonados. Um quarto secreto abandonado, amado. Não querem calo no joelho, não querem a face do Senhor. Jesus está falando, vigiai, pois em todo o tempo, como Jesus, orando, clamando, buscando ante a face do Senhor. Por que Enoque foi levado com Deus? Que Enoque gostava de falar com Deus, Enoque amava falar com Deus. Pega alguém para orar, tenha vergonha. Tudo bem, eu entendo, irmão, não tem respeito, personalidade, tem pessoa que tem realmente dificuldade. Eu sei que o ato de falar em público é o que dá mais medo no ser humano, é falar em público. Eu entendo isso.
Eu respeito isso. Mas no ambiente de oração, onde não tem microfone, não tem nada, tem vergonha de orar, medo de orar, a sua oração é para quem? A oração do publicano, que ora para o outro. A minha oração é para você, irmão. Eu posso orar por você, não para você. Você não é Deus. Você não é meu Salvador. Eu oro por você a Deus, irmão. Então como que a igreja vigia? Orando. Orando, amado, orando, clamando, buscando. Mas pastor, já orei 1 ano, 2, 3. Orando. Eu tenho que orar. Para que sejais havidos por digno de evitar que todas essas coisas hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Aleluia. Grupo de louvor já pode soltar a mensagem. Já estou com a cabeça que eu demorar, não vou demorar não. Achados dignos. Dignidade é caráter, direito, hombridade. Pessoal meu, moral meu não. Pelos méritos de Cristo. Mas eu partilhei com o Senhor. Eu fiz a minha parte de orar, de vigiar, de me manter firme, de ser constante e de estar com dignidade quando o Senhor vier. Irmãos, Estevão, um jovem cheio do Espírito Santo, foi morto. E a Bíblia diz, e ele tomando as pedradas, ele viu os céus abertos e o Senhor à destra do Pai, de pé, para me receber. Estevão viveu vigilante até o fim da sua vida. Jesus voltou para ele ali naquele momento? Voltou para ele, mas voltou para nós? Não. Então como que eu devo estar? Vigilante. Você não aí. Como, mano? Como que está a sua vida de oração? A sua vida de consagração? A sua vida de desejo a Deus, de desejo pelo céu, de desejo pelo sagrado, de desejo pelas coisas do alto? Como que está a sua vida de comunhão com o Senhor, com o Espírito Santo? Como é que está, mano? Como é que está? Eu vim hoje para te incomodar. Eu vim hoje para te tirar da zona de conforto. Eu vim hoje para te confrontar, sim. Para você olhar para dentro de você e como você tem vivido uma vida de oração, de meditação, de um testemunho dentro da igreja e fora dele. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Ou seja, é inevitável. O laço mundial é inevitável. Mas eu não quero fazer parte desse laço. Eu não quero estar nesse laço. Eu quero estar no meio daqueles que vivem uma vida de oração, que clamam até que o Senhor venha, que clamam até que o céu se abra, que clamam até que o Senhor responda, que crê que um Deus vivo e poderoso como o Márcio orou aqui, de fato ouça as nossas orações. E se não ouvir, pastor, continua sendo Deus. Ele não vai mudar para mim se ele não me atender. Eu não sou menino, amado. Eu não sou criança que eu ficar puxando a saia de Deus para me dar. Não, amado. Eu respeito a soberania, a autoridade, o senhorio de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Se Ele me dá, é Deus. Se não me dá, também é Deus. Se a porta abrir, é Deus. Se não abrir, Ele também é Deus. Se curar, é Deus. Se não curar, também é Deus, amado. Meu casamento manter, é Deus. Não manter, continua sendo Deus. O que Ele tem que fazer? Tem que manter, orando, buscando, vigiando, amando, perdoando, lendo, meditando na Escritura, amado. Isaías 65, 24 diz: e será que antes que clame, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Mateus 7,7 diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, glória, e o que busca encontra,
porta. O que bate se abre. Pedro foi preso. E a Bíblia diz, e a igreja estava no Zap, a igreja estava no Facebook, a igreja estava arrastando para cima no Instagram, a igreja estava no short do YouTube, passando. Não! A igreja estava de contínua oração por Pedro, amado. Falando, eu não posso ir lá na cadeia, eu não posso ir lá abrir o cárcere, mas o meu Deus pode, o meu Deus é poderoso. Eu vou clamar até que aquela porta se abra. Aleluia. Deus quer que a gente ore. Deus quer que a gente seja uma igreja de oração. Deus quer que a gente tenha um testemunho vivo. Vívido, vívido. Um testemunho consistente. E um testemunho real. 1 Timóteo 2,8 diz: quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contenda. Ele quer que a igreja saia e proclame e olhe nas praças, nas ruas, nas casas, nos falados, nos morros e favela, em todo lugar, clamando, buscando, intercedendo, até que ele venha. Orai sem cessar. Tudo que pedir de oração, crendo, recebereis. Aleluia. Ei, amados irmãos, é tempo de jejuar. Ei, é tempo da gente perder uma gordura, não só por estética, mas por santificação a Deus. É tempo de consagração. Joel nos chamou e ele diz, no versículo 14 do capítulo 1: santificai o jejum, apregoai um dia de proibição, congregai com os anciãos, todos os moradores dessa terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ele está chamando o povo de Israel. Ei, é tempo de proibição, é tempo de proclamar o jejum. Chama os anciãos, chama os mais idosos, chama os moradores da terra, chama todo mundo para onde? Para a casa do Senhor, o vosso Deus, e clamai a Ele, clamai a Ele, orai a Ele, buscai a face dEle. Irmãos, qual é o motivo que nós temos para orar? Saúde pessoal, saúde alheia, no nosso país, a Constituição, os crimes, parentela, esposa, marido, mulher, criança, a sociedade, o governo, a igreja, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os obreiros, os músicos. Quantas coisas nós temos para orar, mano? Neemias, quando chegou diante de Israel e viu a cidade destruída, e os muros a fogo e o portão todo reventado, a Bíblia diz que Neemias ele fez isso aqui. E sucedendo que ouvindo essas palavras, assentei, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Oh glória! Eu estive jejuando e orando perante o Deus do céu, jejuando e orando, orando, jejuando. Esse deve ser o perfil da igreja: jejum e oração. Esse que é o perfil da igreja. Não é, meus irmãos, holofote, fumaça, super mega estar pastores, área VIP para crente famoso. Não, amado. É oração, jejum, é amar a Deus, querer Deus, ser fiel a Deus. Jesus disse que determinadas castas de demônios só sabem jejum e oração, amado. Aí os teólogos falam, mas esse texto não pode nos originais. Não me interessa. Esse texto não pode nos originais. Não me interessa, mano. Jejum e oração me faz mal? Não me faz mal. Vai expulsar demônio é mal? Não me faz mal. Então eu vou jejuar e vou orar. Então eu vou entrar num dia de proibição e ficar consagrado a Deus. Pra quê? Pra que quando tiver um embate espiritual, Deus seja a meu favor. Que eu não seja envergonhado e o nome de Deus glorificado. Então devemos viver sim uma vida de consagração. E o jejum, ele trata com o nosso caráter. Ele deixa a gente humilde, quebrantado. Ele arrebenta o ego. Ele mói nossa
olha só, eu posso ficar sem pregar, tipo, a minha vida toda, mas eu não posso deixar de orar. Eu posso deixar de pregar em público, no celular, em casa, em qualquer lugar, a minha vida toda, mas eu não posso deixar de orar. Eu não posso deixar de me consagrar. Eu não posso deixar de amar a Escritura, amar a Deus. Eu não posso, amado, me dá esse luxo. Então a gente tem que sentir isso na alma, vigiar e orar para que não entre em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. Quando eu digo o Espírito está pronto, o Espírito ama a oração, o Espírito ama a leitura bíblica, o Espírito ama uma mensagem confrontadora. Ele ama, ele quer isso, amado. Parou de orar. Sabe por que para de orar? Porque a oração é contato direto com Deus. Quando eu estou em pecado, eu não quero, porque o santo não está provando. Então eu posso pregar. Eu estou até em pecado, mas eu posso pregar. Mas eu não vou orar, porque eu já estou caído, então eu não vou. Então quando eu estou em contato com a graça, em oração, vigilância, consagração, o Espírito está atento, está percebendo, ele vê com antecipação os laços do diabo. Esse laço virá por toda a terra, disse Jesus. Mas olhai por nós. E eu fecho esse texto aqui. 1 Tessalonicenses 5, capítulo 1, versículo 1 em diante. Irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida. De modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Ou seja, a igreja não vai ser pega de surpresa. O arrebatamento vai ser repentino, a gente não vai ver, não vai perceber. A igreja vai perceber, a igreja vai ver. Quem vai ser pego de surpresa? Quem está no mundo. A igreja não, está aqui, está escrito. Ele diz, mas vós, irmãos, não estáis em treva, para que aquele dia, que dia? O dia da vinda do Senhor vos surpreenda como ladrão, porque todos vós sois filhos da luz, filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, cristãos da couraça da fé e do amor, e tendo capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer dormamos, vivamos juntamente com Ele. Então o que ele está falando no final é, como a palavra da terra diz, eu vou vigiar, eu posso até dormir, mas vou dormir com o Espírito Santo, mas vou dormir cheio da presença, vou dormir atento, vou dormir esperando, vou dormir crendo que o meu Redentor vive e que breve virá me buscar. Por isso vigiai em todo tempo, orando, para que sejais havidos por dignos, amados, dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer, estar em pé diante do Filho do Homem. Irmão, você já imaginou essa cena? Não, você já imaginou essa cena? A Bíblia diz que nem todos dormiremos, ou seja, morreremos. Alguns estarão vivos. Então, quando ele vier, irmão, será um momento triunfante, será um momento glorioso, um momento tremendo, um momento épico, histórico, memorável, em que nós poderemos levantar nossa cabeça, nosso rosto ao céu, com dignidade, e falar, me leva, Jesus, me leva, eu estou preparado, glória, eu quero habitar no novo céu e na nova terra, aleluia, eu quero sim as
lá. Vou. Nem sei, vou tirar. Pelo menos essa refeição aqui eu vou tirar. Vou começar com pouco, Senhor. Mas eu vou tirar. Por amor, Senhor, eu vou tirar. Vou separar o tempo aqui para meditar na tua palavra, para me orar, buscar a tua face. Vou estar mais acometido, mais concentrado, porque eu quero estar conectado com o Senhor. Eu quero ouvir a tua voz. Aleluia. Eu quero estar com o meu corpo, a minha mente